Crianças, tudo bom com vocês? Nós estamos estudando essa semana a história de Jesus na infância dele. E hoje nós vamos estudar mais uma parte dessa história, que é quando Jesus vai a Jerusalém. Só que antes de estudar a nossa lição, vamos lá voltar uma página para a gente ler o que está escrito em Lucas 2:52. Que é o nosso textinho para memorizarmos essa semana. Então vamos lá. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ler novamente? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, vamos continuar a nossa lição. A gente viu na lição anterior que Jesus, ele sempre estava próximo aos seus pais, sempre estava em casa. E ele também estudava em casa porque os seus professores eram Maria e José, os seus pais. E aí o tempo foi passando e Jesus foi crescendo. E aí aconteceu uma grande conferência, um grande congresso naquela região. E os pais de Jesus também iriam para esse congresso. A gente gosta, né? Quando tem conferências na nossa igreja, quando tem grandes reuniões, que daí a gente louva a Deus, a gente estuda a palavra de Deus e também a gente vê os nossos amigos. E foi o que aconteceu naquela época. Jesus iria para um grande congresso, uma grande conferência, a Páscoa. E aí, a sua família também ia. E ele tinha 12 anos quando isso aconteceu. E foi a primeira conferência que ele iria participar. E ele ficou super contente, super empolgado. E preparou todas as coisas e organizou tudo para fazerem essa viagem. Junto com eles, ingressaram várias pessoas, muitas famílias, que estavam também indo para essa mesma confraternização. Estavam todos muito contentes fazendo essa viagem. E aí, muitos estavam contando para os seus filhos as histórias do povo de Israel, vários milagres que aconteceram antigamente, cantando salmos, louvando a Deus e tocando instrumentos em todo o percurso da viagem. E Jesus ficou muito feliz, ficou encantado, vendo todas aquelas pessoas louvando a Deus, muito alegres para participarem da Páscoa. Jesus, ele ficou muito contente quando finalmente eles chegaram em Jerusalém e pela primeira vez ele viu o templo, a casa do Senhor. E ele estava cheio de sacerdotes, cheio de pessoas importantes, e os sacerdotes estavam ali vestidos com as suas vestes brancas e seus adornos muito bonitos, enfeitando suas roupas. E eles estavam ali participando do sacrifício. E Jesus viu toda aquela situação, viu o cordeirinho sendo sacrificado, viu o seu corpo sendo consumido e ficou pensando bastante naquele ritual. E aí Deus, o próprio Deus, viu e entendeu que ele era aquele cordeiro, que isso aconteceria com ele quando ele fosse adulto e passasse um tempo, ele seria o cordeiro sacrificado para perdoar os pecados da humanidade. E ele ficou ali no templo, ficou pensando sobre aquela situação e ele aceitou de que aquele seria o propósito para a sua vida. Ele ficou sozinho a maior parte do tempo porque ele queria aprender cada vez mais com seu Pai Celestial, como salvar os pecadores, como eu e como você. Então, crianças, a gente tem que entender que Jesus, desde pequeno, ele tinha um propósito. Desde pequeno, ele buscou seguir aquele propósito. E nós também temos, como cristãos, temos um propósito e nós devemos seguir esse objetivo, seguir os passos de Jesus, fazermos o melhor de nós mesmos para agradarmos a Deus e também aos nossos familiares.
Crianças, a lição de hoje acaba por aqui, mas amanhã nós teremos mais uma continuação dessa história sobre Jesus em Jerusalém. E eu espero vocês amanhã com a continuação dessa história. Tchauzinho!